atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imebui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. O Facebook da Rádio Imebui, imebui.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Empreender com Sucesso, já simultaneamente também no nosso canal do YouTube. Lembrando sempre que quem se inscrever no canal, printar e mandar para 996446476 ganha um comercial aqui no Empreender com Sucesso. Então vai lá, se inscreve, printa, manda para o celular que você vai ganhar um comercial feito para você utilizar como você quiser. E também, então, pelas ondas do rádio, né? Para os nossos amigos que escutam no radinho, o programa de ontem e também de anteontem, muito escutado pelo rádio, recebi vários feedbacks, tanto o programa ontem com o Dr. Zoé Dalmor, com o Dr. Matheus, e também o programa com a Olinda Maninha. Foi um sucesso muito grande, então quero agradecer a todos vocês que compartilharam, que participaram, porque temas relevantes. Quem não assistiu o programa de ontem não pode perder, porque foi falado aí da Covid, né? Então, fiquem aí ligados. Nós estamos iniciando mais uma edição para a Construtora Jobim. Invista no Cristo Rei e no Centenário Residência School e concorra a um Porsche Macan. Universidade Franciscana, já com as inscrições que estão abrindo para o mestrado e para o doutorado. Teams, pensou tinta, pensou Teams. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária familiar. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, um novo Volks da sua vida. Segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance. Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços. Na Borges de Medeiros 365. E o WhatsApp é 991469165. Colégio Fátima, lembrando que você tem que conhecer o novo ensino médio do Colégio Fátima, porque, gente, está fantástico, e também ainda algumas vagas para quem não se matriculou. Brita Pinhal entrega soluções de brita, enfim, de concretagem, do que você precisar aí, obras de pequeno, de médio, de grande porte, e sempre fazendo modernizações, como fizeram na entrada lá da Brita, fazendo seu reflorestamento. Então, um abraço aí para todo o pessoal da Brita Pinhal. Cislimpa.com.br, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Também conosco, Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, esse programa fantástico que vem sendo muito ouvido, né? Nós vamos começar a postar antes as pautas, não postamos, até peço desculpa aos meus parceiros aqui do grupo, porque o Elias Modesto, que faz as nossas pautas, está com Covid e estava muito ruim, e hoje ele fez assim, ainda fez porque era para mim, porque ele não está trabalhando. Saúde Protege, né? Vocês ouviram ontem um programa super especial com o Dr. Zoé Dalmor e também com o Matheus, Dr. Matheus, né? E que foi um sucesso. Também conosco o Leve Mais Atacado. Quero mostrar para vocês aqui o folder do Leve Mais Atacado. Quem quiser fazer o seu cartão lá, fui lá visitar a empresa, que é parceira aqui do Empreender com Sucesso, e que, na verdade, a gente está então fazendo esse chamamento aí para o Empreender com Sucesso, e para você conhecer, né, lá um atacado para você levar mais e pagar menos. E você tem lá um clube com mais vantagens, mais benefícios e mais facilidades. E recebi aqui do meu chefe Alcides aqui, dizendo aqui que o texto, vamos ver aqui, o texto 2, as ofertas especiais para esta quarta-feira,
Bom, essa já foi, né? Ele me mandou a quarta. Então, vamos falar só um pouco sobre o atacado, né? Você pode conferir, então, as ofertas na Avenida Elvio Basso, 1366. Leve mais atacado, muito mais barato. Também conosco, no nosso especial de Natal, amanhã nós temos um programa muito especial, muitas mensagens bacanas, pessoas empreendedoras que estão fazendo conosco o nosso programa de amanhã. Com a parceria da Coomate, a Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi, o Supermercado Santa Marta e o Supermercado Nossa Senhora das Dores, da família Cremonese, o Chopp Província, que é o chopp de Santa Maria para o Natal e para o Ano Novo. Também o Seu Luiz do Mercado Progresso, que acho que não tem mais vaga, mas você pode tentar ligar lá, porque o telefone aqui não parava pedindo, né? É o 3222-6150, se você ainda consegue para ele fazer o seu assado para o Natal e para o Ano Novo. Purifique, 13 anos em Santa Maria, da minha amiga Lia Noal, que está também repousando em função de um probleminha de saúde. Um grande beijo para ela. Doutora Cida Brizola, né? Ela que é ginecologista, sexóloga e que está sempre aí ajudando a comunidade. A Versa, também a Versa Decorações, do meu querido amigo Altamir. A Versa, hoje ela tem todo um trabalho com cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, e você tem um atendimento personalizado, o Altamir vai até a sua casa, tem as melhores marcas, né? E você pode, então, acessar também a página da Versa, que é www.versadecorações.com.br. Também conosco, vamos ver quem mais, as lojas Safira, em 3 endereços. Na semana que vem vamos ter aí as sugestões dos looks para a virada do ano, com a minha querida Ângela Bagolin Sacol. As delícias da FAB, no ato 55992049552. Também a representante regional Tupperware, Vânia Vaz. Quero agradecer muito a confiança, que a partir de agora vou estar fazendo a divulgação de todos os produtos da Tupperware direto da minha casa. Então, esteve aí a representante de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vou ser embaixadora aí da Tupperware, mostrando para vocês, inclusive, a minha ceia de Natal com produtos da Tupperware na minha mesa. Quero agradecer a confiança do pessoal aí. E Mademax Pneus, tradição que vai longe, meu querido amigo Nercy Heisler, que estão de aniversário esse mês, e com os preços super acessíveis para os pneus, para você viajar com segurança, né? Para praia, para visitar a família, enfim, né? Férias. Então, passa lá na Mademax Pneus. E quero agradecer todos os meus clientes, todos, sem exceção, de todos os programas que todos renovaram para o ano de 2023. Então, é só gratidão a cada um de vocês. Não teve um de qualquer programa que é meu cliente que tenha saído. Então, muito obrigada pela confiança e por vocês estarem sempre conosco. Bom, o nosso programa de hoje é um programa muito especial, focado no empreendedorismo. Nós, quando se fala em nossas raízes, também se fala em empreendedorismo, né? Tem muita coisa para se falar. E hoje esse tema a gente vai debater aí e que é de extrema relevância. Então eu quero já pedir para você, empresário, fique ligadinho, né? Você que está estudando da universidade, compartilhem a live para que mais pessoas possam ter acesso. Você que está planejando entrar 2023 também, fazendo a sua empresa, renovando ou começar uma nova empresa, fique ligadinho. Vou começar dando boa noite para minha parceira Luciana Paola Camilotti. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Carlos Flávio, Eliezer aqui, que está
Agora ele está junto conosco no carro. Não é o Thalisson. Hoje é o Thalisson. É que, olha bem, tem uma placa aqui na minha frente. Verdade. E o André do outro lado, lá nos espiando. É verdade. E nossos amados ouvintes, que são fiéis e estão sempre na escuta, né? O nosso abraço, esse final de tarde maravilhoso. Quase entrando no finalzinho da semana, né? É verdade. Isso aí, pessoal. Chegando o Natal. E ainda empreendendo com sucesso. Com certeza. E cada vez temos mais empreendedoras. Depois eu até vou falar das empreendedoras novas aí. Mas eu quero dar uma boa noite, as boas-vindas para o meu amigo Carlos Flávio Barbosa. Bem-vindo. Boa noite, Lisete, Luciana, Thalisson, Rodrigo. Né? É um prazer estar aqui. Agora eu estou debutando nos novos estúdios da Rádio Membuí. Não estive presente na semana passada, havia um compromisso profissional, né? E não pude estar presente aqui. Mas é um prazer estar e como vocês disseram, né? O final do ano chegou. Nós estamos agora no final de semana, as festas natalinas, e desejamos a todos aqueles que são os nossos amigos, parceiros, parabéns, felicidades, que vocês possam lucrar tudo aquilo que possa preencher a paz e o coração de vocês. Perfeito. Mas os últimos serão os primeiros. Por isso que eu deixei o meu boa noite pro nosso amigo Rodrigo, né, Silva Jardim, ele que é sociólogo. Ele dando boa noite, ele vai ser o primeiro também a começar a falar essa noite, né? Então os últimos serão os primeiros. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, meninas, rapazes, telespectadores. Bem, nós conversávamos durante a semana o que nós vamos debater e conversar a respeito do programa, não é? E nós deliberamos aí, acho que é interessante esse tema e tocar nessa questão que é muito importante para o Brasil, para o desenvolvimento da sociedade, né? Hoje com um foco um pouco mais econômico-social mesmo, o que é esse empreendedorismo. E o programa, eu acho que tem se caracterizado com uma visão muito diferente do que é colocado nos meios de comunicação, né? Então, dentro de uma conotação verdadeiramente humilde mesmo, né? Mas colocando a realidade. Eu vou começar falando rapidamente, Lisete, que talvez o maior temor de um indivíduo consciente na sociedade hoje seja a força onipresente e onipotente desse Estado, né? Que instrumentalizado por essa burocracia, por esses burocratas, que ficam amparados por uma tecnologia, eles travam a batalha pela escravização mesmo do indivíduo. Né? Então, as pessoas que têm a coragem de se desenvolver intelectualmente e de maneira, vamos dizer assim, correta do que é o desenvolvimento mesmo, né? Aprofundando o pensamento crítico, esse é o maior temor, na maneira de ver. Mas, paradoxalmente, a essa condição, a única sociedade capaz de enfrentar esse Estado, que com a sua bota esmaga a cabeça desse indivíduo há séculos, né? E depois nós vamos explicar por que esmaga a cabeça do indivíduo, é a civilização ocidental. Porque a civilização ocidental, cristã, conservadora, regida pelo direito romano, que tem a propriedade privada, um dos principais elementos para fazer frente a esse domínio que é momentâneo, mas ele é avassalador, né? É por isso que o tema de hoje é: o Brasil reduz burocracia de pequena empresa e é exemplo na América Latina. O que falta fazer? Né? Então, para vocês terem uma ideia, no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, o impacto dos impostos em uma família tradicional, lá no ano de 1948, por exemplo, essa família pagava 3% de imposto direto, né? E ao governo federal. 3%. 3, Rodrigo, impressionante. E daí você vai para 1994, isso que era 3% vai para 24,5%, sem contar os impostos indiretos, né? Os impostos municipais, estaduais,
né? Então, a carga tributária nesta família, em 1994, é de 37,6%. E esse dado é importante, porque quando a gente menciona isso, a gente não tira os dados do nada, né? Existe um autor americano chamado Cliff Kincaid, onde ele fala num livro chamado Impostos Globais para o Governo Mundial, que isso pode ser um tema futuramente abordado, mas um item para a gente fechar essa introdução da nossa conversa, que há uma armadilha que é muito descrita por outro autor americano chamado Albert Nock, que ele diz, é um escritor, um pedagogo do século XX, né, muito importante, onde ele mostra que a velha e surrada forma de convencimento, de convergência de interesse entre Estado e sociedade, quando na verdade não há convergência de interesse entre Estado e sociedade. Por que não há convergência? Porque, como eu falei no início, a bota do Estado esmaga a cabeça do indivíduo há séculos. E nós temos que perceber isso. Tá? Então, quem sustenta esse Estado? É a sociedade. Quem detém o poder, mesmo que esfacelado no meio dessa força do poder estatal, é a sociedade. Porque existem vieses, né, que entendem que, vamos dizer assim, dinheiro dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Né? E riqueza produz riqueza, como nós falamos em todos os programas. Então é nesse sentido que a gente fiz essa introdução para que a gente possa debater essas questões, porque não tem como falar de empreendedorismo sem falar do ambiente para que esse empreendedorismo se desenvolva. É isso. Perfeito. Eu acho que é isso que tu contextualizou muito bem aí na abertura do programa. É uma análise que tem que ser feita, né? Não só por nós, mas para quem está nos acompanhando, os empresários, né? E claro que a gente sabe que muitos estão conscientes de toda essa carga tributária, de todos os encargos, de todo o trabalho que tem que ser feito, de toda a burocracia. Mas quem vai empreender muitas vezes não tem essa noção e não tem essa ideia, né, das dificuldades. Não vou citar nome aqui, mas uma clínica que eu frequento, ela está com um bloco cirúrgico há 1 ano e ainda não foi liberado o bloco cirúrgico. Então, funciona toda a clínica, é fantástico, já poderiam estar sendo feitas cirurgias porque faltam locais e pela burocracia ela ainda não foi liberado. Então, quando você fala, a gente vê que tem muita coisa de burocracia. O que me chamou a atenção essa semana e que deve ter chamado a atenção a vocês também, que a FEComércio, até hoje ela fez uma nota, já tinha saído uma nota, né, que foi então o projeto de lei em relação a poder liberar os pequenos comércios que não tem risco, os bombeiros vão liberar, não vai ser mais aquela forma que era antes. Antes era bem complicado. Então, essa lei saiu até hoje, que no dia 19, o projeto de lei complementar 182 de 2022 visou, então, dispensar o certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros para as atividades de baixo risco. Visa, então, a desburocratização e a agilidade nos novos negócios no Estado. E garante, então, a celeridade no registro e na liberação para o funcionamento. Mas isso é nos pequenos, imagina nos grandes. E essa clínica é uma clínica grande, de 2 andares, tem muitos profissionais trabalhando e ainda não conseguiu ser liberada. Perfeito. Né? Então, por um lado tem esse viés, né, que vai facilitar um pouco, mas tem muita dificuldade ainda, né, e que se vê que, claro, se nós formos ver a matéria que o Rodrigo passou para a gente também, que a gente deu uma olhada, enfim, a gente vê que o Brasil ele está muito bem em relação a outros países, né? Também tem isso, né? Então, não é só nós que temos burocracia, mas, como o Rodrigo disse, o que falta para que a gente possa melhorar um pouco mais? Vocês vejam a preocupação quando ele faz esse introdutório,
e traz um país que nós temos, né, sempre olhado como aquele que é a maior democracia já existente na história do planeta, o maior poder militar que já existiu. Estados Unidos, né? É. Um país que há muito tempo nós vimos como um país que abraçava e abraça muitas vezes pessoas de todos os locais do planeta que fossem para lá empreender. E, no entanto, o Rodrigo traz um contexto histórico mostrando de que, num intervalo curto de tempo, Luciana, o impacto causado por uma ação e um braço forte do Estado leva a uma predação e um impedimento, uma viabilização de que as pessoas possam, de fato, começar pequenos e avançarem até chegar a um determinado status. Nós conhecemos hoje algumas figuras que até há pouco tempo expressões como essas não eram até mesmo conhecidas, que são os chamados metacapitalistas, pessoas que se utilizaram de tudo aquilo que o livre mercado poderia proporcionar e hoje se transformaram e são propagadores da geração desses obstáculos, gente. Vejam, pessoas que saíram muitos deles próximos do nada, atingiram determinado patamar e hoje são aqueles que querem impor as barreiras e que forçam governos. E nós temos um problema sério aqui, diante de toda essa carga tributária, de toda essa estrutura que é criada para gerar demandas legais, instrumentos legais. E há também do outro lado que a gente pode conversar depois, pessoal, é que muitas pessoas que trabalham, e tanto eu quanto o Rodrigo estamos também dentro do serviço público, é passar a ideia ao servidor de que ele está agindo na defesa daquele cidadão. E muitas vezes ele é um agente de espoliação. E ele não se dá conta. Vocês já perceberam isso? Então, e com esse documento agora e essa leitura, porque esse documento que surgiu agora, pessoal, e que foi parte de um encarte, tanto no Instituto Liberal, está disponível lá, quem entrar no site, assim como no jornal Gazeta do Povo, Brasil reduz a burocracia de pequena empresa e é exemplo para a América Latina. O que falta fazer? E isso é interessante porque o Carlos Fábio relembrou bem, o jornal Gazeta do Povo é um jornal, uma mídia tradicional que está se destacando exatamente por se dirigir a um determinado público. Não é? Ele deixou de ser impresso agora, então vou fazer uma propaganda aqui porque merece, à medida em que contribui para a verdadeira informação. E o tema que a gente pode abordar daqui a algumas semanas é dessa perspectiva, e já falamos aqui anteriormente, de como os veículos de comunicação, eles são pautados por uma ideia, uma ideologia de transformação dessa sociedade, não de informar essa sociedade. Não é? Isso a gente pode anotar aí, que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também, e contribuir com aquela ideia de a gente falar um pouco as coisas de maneira diferente, né? E o árduo exercício de trazer coisas complexas para uma realidade, para que a gente possa digerir isso, aceitar ou não. Né? Rodrigo, isso é tão verdade que eu estava agora me lembrando de um episódio em uma feira de ciências esse ano, tá, colegial, e que eu estava participando lá como mãe, né, prestigiando, olhando todos os trabalhos. E tinha um trabalho que falava sobre metacapitalistas. E aí, como o Carlos Flávio estava falando nisso, eu me lembrei dessa passagem esse ano, e eu cheguei e perguntei para os alunos que estavam fazendo aquele trabalho. Eu disse, o que vocês entendem por metacapitalismo? E a surpresa, pessoal, que eles tinham feito um trabalho sobre isso, e a resposta foi o seguinte: o metacapitalista, na verdade, não é um capitalista, ele é um meio capitalista. Então, o meta, eles entendem que é metade, e na verdade não é. E eu gostaria que tu colocasse exatamente o conceito para nós do que é, na verdade, o metacapitalismo, até para essa juventude entender qual é a proposta deles, que não tem nada a ver com capitalismo em si, com empreendedorismo em si. Ao contrário, tem a ver mais com dominação, poder econômico, do que livre mercado. Uma coisa interessante, Luciana, e que tu me fez lembrar agora, é exatamente o próprio termo
que foi popularizado por Marx, o capitalismo, né? Porque antes nós tínhamos a economia de mercado. Na verdade, é a economia de mercado, não é o capitalismo. Não é capitalismo, exatamente. E essa proposta metacapitalista é uma proposta que nós temos que começar a entender com uma nova consciência que passa a surgir agora no século XXI, de que esses metacapitalistas funcionam financiando todos os espectros políticos. Com isso eu quero dizer que a velha fórmula de quebrar as pernas e vender as muletas servem para todos os espectros. Sim. Isso. Não é? Então, nós temos dividido na sociedade primeiro, segundo e terceiro setores. O primeiro setor é o setor envolvendo as questões... O terceiro setor é o setor ligado a uma sociedade civil que entra no setor estatal. Né? O setor privado é o primeiro, o setor estatal é o segundo setor, o terceiro setor são as OCPs, ONGs, que são às vezes financiadas por esses metacapitalistas e que têm uma base forte dentro do próprio processo de ensino nos países. Uma ligação muito... E por isso essa tua a observação de ir numa escola e como há uma ramificação desses grandes grupos econômicos que querem a dominação inteira do ponto de vista político. Né? Existe um autor sul-coreano que é... O título do livro é muito interessante, que é Quebrando a Escada. O que ele quis dizer com essa expressão? Que todos os países que se tornaram países ricos, quando eles alçam esse poder de potência econômica, né? Vamos falar no G7, no G5, eles trabalham, a partir do momento que conseguem essa ascensão, eles elaboram formas burocráticas de impedir que aqueles outros países que queiram adotar a mesma fórmula consigam. Por isso a expressão quebrando a escada. Né? E nada melhor do que um sul-coreano para explicar isso. Né? Porque a Coreia do Sul era um país de quinto mundo há 60 anos, 50 anos atrás. Sim, verdade. Né? Mas também tem toda uma questão geopolítica também, enfim, que facilitou essa... Que até os tigres asiáticos ali, eles se organizaram muito bem. Então é toda uma região beneficiada, né? Sim. Malásia, Indonésia, Taiwan. E vocês vejam assim, ó, dentro dessa visão desses grupos que antes não eram conhecidos, não faziam questão alguma, mas se organizaram de uma maneira tão forte, tão sólida, e um dos seus instrumentos utilizados e que leva muitas vezes a uma ideia errada é um órgão extremamente nocivo chamado ONU, gente. E todos os seus braços estão de novo agora por meio da Organização Mundial de Saúde tentando criar todo um instrumento que visa dar poderes à OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que ela interfira nos países que são membros, quando entender que há uma situação que aquele país é incapaz de resolver, como no caso da pandemia, por exemplo. Veja, essa salvaguarda e o que é que vai fazer com que esse século seja um século de extrema vulnerabilidade? As questões de aspecto sanitário e ambientais. Tá certo? Porque percebeu que agindo sobre a questão da engenharia social, sobre a questão de movimentos de hipnose de massa, de controle do comportamento, as pessoas se submetem e abrem mão dos seus direitos na pseudo-defesa sanitária. E isso interfere em todos os processos. Porque se você pegar, nesse caso, os lockdowns que se demonstraram impróprios e inadequados, e que já tinham sido estudados antes e jamais foram pensados como algo a ser viabilizado, quantas empresas, já que nós estamos falando nisso, quantas empresas fecharam? Quantas pessoas, em consequência disso, tiraram a própria vida porque entraram em colapso emocional? Então, assim, olha o nível de interferência. Isso, o seu emprego exato, também. Né? Algo que até então, em países, como foi falado aqui, que conquistaram determinados níveis, como foi o caso da Coreia do Sul. A Coreia sai de um quinto mundo em 50, 60 anos, de fato. Né? Muito se fala de que o milagre
E vocês vão lembrar que algumas pessoas que fizeram parte dos governos anteriores do Rio Grande do Sul foram até lá e perguntaram, mas afinal de contas, que milagre é esse? E eles devotavam muito a figura da educação. Eu prefiro falar ensino, né? Separando educação de ensino. E que isso teria sido um fator extremamente sólido, essa conscientização para elevar o nível de instrução daquela sociedade, para que ela tivesse um determinado consciência do seu papel e, a partir de então, também investimentos no desenvolvimento socioeconômico. E ela explodiu, ela sem dúvida nenhuma. E outra coisa, ela incorporou, assim como o Japão, assim como Taiwan, né, e assim como Singapura, que são aquilo que tu falaste no início, que são os princípios e valores ocidentais, né, dentro desta nova, digamos, essa repaginação. E esses caras, só para dizer, e esse pessoal é tão medonho, os metas capitalistas, que é aquela história, são os mesmos que estão promovendo essa guerra Ucrânia-Rússia, gente. Esses caras, politicamente, eles tiraram o Nelson Mandela da prisão. Para quê? Para que tivesse a garantia de poder serem responsáveis pela exploração de diamantes, a qual ele também fazia parte desse processo. Toda uma combinação, né? E se criou toda uma figura, assim como ele e como tantos outros. Vejam aonde o grau de interferência, e isso implica na sociedade. Tanto que agora o que eles estão fazendo? Só para terminar essa minha primeira participação. Lembro de uma determinada empresa de laticínios que quebrava as pequenas, comprava e depois as dizimava totalmente? Eles estão usando disso a partir da pandemia. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. O compromisso permanente da Imenduí FM é transmitir conteúdos com clareza e seriedade para que o ouvinte se posicione como sujeito ativo e bem informado. Rádio Jornalismo que informa, educa e interage. É pela Imenduí FM 101.9. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenduí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro e Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a pronta entrega a partir de R$ 114.550, com 40% de entrada e mais 35 parcelas de R$ 999 e mais parcela residual com taxa 0,99. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks. O X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks. O novo sempre vem. Aproveite. Promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785.
É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Chegou em Santa Maria o Leve Mais Atacado, o seu novo atacado para levar mais e pagar menos. Venha conferir nossas ofertas. Esperamos por você na Avenida Elvio Basso, número 1366. Leve Mais Atacado, muito mais barato. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h39. 28 graus. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Lembrando que amanhã é dia de programa especial de Natal. Temos como parceiros a Comate, o Supermercado Santa Marta e Nossa Senhora das Dores. Também o Chopp Província. Província é o Chopp de Santa Maria para o Natal e para o Ano Novo. Se você ainda não comprou o seu chopp, corre, porque amanhã vai ser um dia e sábado de muito movimento. Aproveite aí. Também o Mercado Progresso, a Purifique, a doutora Cida Brizola, a Versa Decorações, também as lojas Safira, as Delícias da FAB, a nossa representante regional Tupperware, a Vânia Vaz, no WhatsApp 981-160384, a Mademax Pneus e também conosco aqui no Empreender com Sucesso, Leve Mais Atacado, o seu novo atacado para levar mais e pagar menos. E também temos os nossos parceiros de todos os dias, a Construtora Jobim, a Universidade Franciscana, também Teams, Pensou Tinta, Pensou Teams, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, são todos os nossos parceiros, e além dos outros que são parceiros aí dos outros programas, a Borsato, nossa clínica de saúde integrada, e muitos outros, Iriarte Uniformes. Não vou citar todos aqui, porque não teria como citar aqui agora todos nesse momento. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que continua conosco nesse 2023. E nós estamos hoje no quadro Nossas Raízes, com os nossos convidados de quintas-feiras, né? A engenheira Luciana Paola Camilotti, também o nosso médico
veterinário, Carlos Flávio Barbosa, também o Rodrigo Silva Jardim, ele que é sociólogo, um estudioso, né, que tem muito conhecimento para compartilhar conosco e que levantou essa pauta hoje que a gente está abordando aqui dessa questão do empreendedorismo, de como tudo funciona, o que nós podemos fazer para melhorar, o que o Brasil pode fazer, o que o povo pode fazer, porque muitas vezes nós não nos damos conta que nós podemos também fazer com que as coisas aconteçam, né? Que nós precisamos nos unir mais e com mais união, com mais empresários juntos, nós podemos chegar aonde nós precisamos chegar. É uma das sugestões que eu deixo aqui para o pessoal. É verdade. Eu queria só colocar uma coisa antes, não vou começar aqui. Desculpa. Colocar uma coisa antes de agora entrarmos mais diretamente no que o estudo apresentou. Vejam o grau, eu vou dizer que é como insanidade, que foram submetidos os empresários, os empreendedores desse país. A figura da responsabilidade social, como se eles fossem espoliadores. Ora, qual é o papel dessas empresas, independente do porte delas? Gente, elas geram emprego, elas geram renda, elas geram tributos, e ainda você cobra responsabilidade social como se elas não fizessem nada. Tu entende? Parece que é um lado macabro que foi transformado numa pressão. E nós tivemos um programa aqui, que não vou entrar em detalhes, mas foi assim, agora, com as mudanças que poderão ocorrer, ou que já ocorre agora, os investimentos em cultura, né, por meio do Estado. Da onde vem esse dinheiro? Dessas mesmas pessoas e da pessoa física. E depois se diz assim, olha, né, nós gostaríamos também de agradecer às empresas e convidar você, cidadão, para também contribuir. Ora, então você vai fazer duas contribuições. Uma via impostos, né? Tu faz indireta e depois tu faz a direta pessoalmente. Veja, e isso é aquela história que me lembra uma figura que ainda falta um reconhecimento enorme, que em muitos lugares foi maltratada, que é a Margaret Thatcher, que dizia, não existe dinheiro público, Rodrigo. É ou não é? Então aqui eu quero chegar. E isso você tira da onde? Esse dinheiro. E é com base nisso que esses estudos buscam ver assim, gente, para manter um sistema sadio, um país sadio, nós precisamos mudar a nossa visão, temos que mexer na nossa estrutura, e a questão estrutural, conjuntural, para permitir que haja uma possibilidade de que essas pessoas que tenham sonhos, porque vocês vão ver depois, nós vamos falar aqui, o número de empresas nascidas durante o período pandêmico é assustador. Tá, mas eu quero fazer uma parte. Verdade. Eu quero fazer uma parte que durante a pandemia houve a colheita dos frutos da Lei 13.874 da Liberdade Econômica de 2019. Gente, isso aí a gente sentiu. Que eu costumo dizer que nós somos sensores, né? A medicina do trabalho é um sensor social. Tu sabe quem demite e quem admite. Tu sabe se as empresas estão crescendo, estão colhendo. E essa lei, é um termômetro, né? Essa lei, ela veio para abrir novas empresas, porque as pessoas estavam com medo de empreender naquela antiga conjuntura. Quando entrou essa lei, houve uma enxurrada de novos empreendedores, que as pessoas disseram, agora eu consigo respirar, agora eu vou conseguir abrir um negócio e não vai ter todo aquele peso estatal que vinha cobrando por cima do empresário, que era só o empresário que tinha que carregar. Então, isso foi uma espécie assim, de briefing, né? A pessoa, né, conseguiu enxergar, visualizou, respirou um pouquinho, botou o nariz para fora e sentiu o cheiro da liberdade. E aí começou a fomentar. Infelizmente, houve uma pandemia no meio do caminho. Se não fosse isso, gente, os resultados dessa lei seriam estrondosos. Houve uma pandemia e uma guerra depois. Mas o que é importante nessa lei, Luciana, também são os princípios, né? Sim. Toda lei tem um princípio, né? E no artigo 2º dessa lei existem 2 princípios dentro de 4 que são muito importantes, né? Que é o primeiro, que ele fala que a liberdade como garantia no exercício de atividades econômicas,
Liberdade, olha essa palavra. Essa palavra é tão importante que nós levamos 400, 500 anos para adquirir um entendimento disso e foi perdido em poucos anos, né? Em 2, 3 anos a gente escapou pelas nossas mãos, né? Infelizmente na nossa geração. E o último item, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Você lembra que eu falei no início? Isso. Da bota do Estado esmagando a cabeça do indivíduo. Né? Eu costumo carregar na tinta porque é exatamente isso que acontece. Né? Então, essa lei, como bem a Luciana salientou, né, ela é fundamental. Mas outra coisa muito importante também, que aí vem o contraveneno da burocracia, não é? Que foi a instauração nesse governo que está concluindo agora o seu mandato, né? O governo Bolsonaro, com um gênio da economia que é o Paulo Guedes, que estabilizou e criou uma secretaria de desburocratização, não é? Ou seja, de um Ministério da Economia que privilegiou dentro dos órgãos federais a digitalização de processos, a diminuição de entraves, dando mais agilidade, tanto que o Brasil está entre os 4 países mais digitalizados do ponto de vista burocrático do mundo. Tá? Então são coisas que para além da pandemia foram muito positivas para o Brasil. Né? É claro que isso não vai estar no Jornal das 20 horas, mas isso é a realidade. Mas nós tivemos o André, isso nós vivenciamos e o André falou muito sobre isso no Tá Na Hora. Ele tinha uma empresa de muitos anos atrás, um CNPJ, que não existia mais essa função. E não tinha jeito, tinha que ir a Itaqui, tinha que ir a vários locais e nada resolvia. Com essa lei da liberdade econômica, em poucas horas ele resolveu dentro de casa com o computador dele. Então facilitou. Veja que enormemente. Inclusive existe um dado que em 2025, com essa secretaria, vai ser possível economizar, se não me engano, 38 bilhões de reais com essa secretaria e esses processos burocráticos ou até antiburocráticos, né? Vamos dizer assim. E era assim, que vai promover uma economia absurda. E isso são recursos que retornam para a sociedade. Exatamente. E, por exemplo, que uma empresa que estava inativa, que não tinha dívidas, que não tinha nada, mas que não conseguia dar baixa na empresa. Sim. E só através da liberdade econômica que... Mas isso, gente, isso se dá a partir de uma mudança de mentalidade. Esse é o grande problema. Você tem uma mentalidade extremamente predatória, exploratória, nessas estruturas de Estado. E hoje até fazia uma brincadeira para um colega, lembrando, né, do que havia ocorrido durante o período do Tiradentes, né, de por que houve toda a questão daquela discussão, que era 25% taxação do governo português com a colônia. E isso gerou toda a Inconfidência Mineira, né, que tem os seus, digamos, esqueletos que não estão muito bem contados e sequer foi feito o DNA de alguns, mas tem coisas não bem contadas, né? Vai se descobrindo. Que até cheguei a comentar com o colega assim, que se nós pegássemos uma máquina do tempo e trouxéssemos o Tiradentes para 2022, ele ia cortar os pulsos com a faca de serra, ainda sem fio. Então ia aumentar o índice do problema de saúde mental brasileira por conta do absurdo que é a carga tributária, a complexidade, a venda de dificuldade para oferecer facilidades, que esse é o alvo que tem que ser atingido. Esse é o cerne da questão. Agora vocês imaginem a gente dando um nó em pandemia, um nó em tudo isso aí, com tudo isso nas costas. Imagina se melhorar. Essa questão toda, gente, só para dar uma ideia para vocês. Que espetáculo de isso país. aqui é um gráfico, até para quem, né, está lá, pode procurar depois. Aqui, ó, você pode entrar no Instituto Liberal, tá? E lá vai ter assim, ó, abertura de empresas. Isso está citado dentro desse documento que foi elaborado, que nós estamos comentando. As milhares de empresas, né, em diferentes períodos. Aqui você pega o período do governo Lula, governo Dilma, Temer, que já começa a ter uma ascensão, e o governo Bolsonaro, como dizia o Rodrigo. Em 2019, 3.168.000 empresas. Depois,
2020, 3.363 e 4.029, né? Em 2021, gente, exato. Tu pega 2 anos graves, exato. Então, assim, ó, isso é para ver também que o brasileiro tem uma capacidade de que quando parecia de terra arrasada, né? Ele botar o peito na água, nadando de poncho contra a correnteza. Né? Isso é coisa de gaúcho, a gente sempre lembra. O brasileiro é o gaúcho, ele nada de pala e mergulha de guarda-chuva aberto, entendeu? O brasileiro é isso aí. Gente, isso é uma loucura. Tu pega esses dados, é assim, ó, é estarrecedor para ver o que as pessoas não se deram por vencidas, elas tinham uma crença, uma esperança de serem agentes de transformação. Porque quando houve, a gente pode um dia discutir sobre isso, o fato era justamente daquelas figuras que nós falamos no primeiro bloco, tentar causar um colapso nos países, principalmente países emergentes ou em desenvolvimento. E por quê? Porque a China estava quebrada, gente. A China foi o país que mais lucrou com o caos. E mesmo assim, fortaleceu-se a ideia de mais do que nacionalidade, de patriotismo. Fazendo com que nós temos que nos voltar para dentro, temos que fortalecer os nossos segmentos produtivos, haver o reconhecimento. E uma das coisas que tem aqui, que foi feito também, dentro dessa mudança, é o tempo médio de você, como e você fez um exemplo agora, Elisete, trouxe um exemplo concreto aí, próximo, do tempo médio para lidar com essa burocracia. Porque a burocracia alimenta muita gente. E olha, foram meses para ele conseguir, não conseguia. Quando liberou a lei da liberdade econômica, numa tarde estava resolvido. Uma coisa que nós esperamos quase 1 ano para fazer. E foi custosa essa aprovação, né, gente? Foi difícil. Esse projeto é um projeto audacioso para qualquer época, porque há uma resistência a serem criadas esses gatilhos de liberdade, e uma pressão e um lobby fantástico, né? Então, foi uma vitória expressiva. Você imagina, gente, o Brasil tem 5.700 municípios. Tiveram que passar pelos municípios, pelos estados. Aí fica todo mundo gritando, né, pela compensação, né? Quer dizer, você já pensou que quando você reduz a pressão, as pessoas pegam e investem mais e você ganharia muito mais? Até nós estávamos falando, né, de algumas vezes. Isso é fantástico. Quando também toda essa questão, né, da microempresa, da facilidade que está sendo alcançada pelo cidadão comum, pelo microempreendedor. A gente vê, Elisete, no nosso dia a dia, empresas aqui de Santa Maria compostas por 3, 4, 5 pessoas da família, e o que elas geram de riqueza para o município. Porque a gente parece que um pouco assim desvaloriza ou esquece o pequeno empresário, como se ele fosse quase nada. Quase um cidadão de segunda classe. Isso. Isso é horrível. E chega ao ponto de dizer que ele não é nem trabalhador. Vê bem o conceito que tem por trás disso, né? Da onde sai isso? Como se dissemina isso, né? Como diria Sérgio Chapelain, né? Como se cria, onde nasce, né? Como vivem. Como vivem, como se reproduzem. É exatamente isso, né, gente? Isso. Então, assim, de onde sai isso, né? E aí, então, eu fico imaginando a quantidade de gente que começa o seu negócio e pega a pastinha e põe embaixo do braço e vai no sistema financeiro para pegar, para fazer um upgrade na vida, para melhorar o país, e a porta é fechada. Isso aí era assim. Então, há um movimento, né, de renascimento do pequeno empreendedor, que foi concedido por várias vitórias, né, que a gente hoje vê nascendo. Eu estive conversando com uma ex-funcionária nossa, que a menina, filha dela, com 15 anos, queria abrir uma empresa. Pensem nisso, pensem no potencial dessa criança querer abrir uma empresa com 15 anos.
Mas eu vou te dar outro exemplo. Que coisa? Eu tenho uma pessoa com 9 anos que montou uma empresa de bijuterias. Sim. Que lindo. Um abraço, Helena. O pai tá te mandando um abraço. E já era um empreendedor. Não, só um pouquinho. Fabricava as bijuterias, eu combinei na escola. Antes do programa que hoje a coruja era eu. Já tô falando demais, era eu que ia escutar vocês. E agora tá aqui o corujão da noite. Mas essa questão toda, assim, ó, vamos só colocar outros dados para a gente, né, debater. E isso está dentro daquilo que o Rodrigo falou. E tu disseste também, Luciana, que para poder vencer esses obstáculos dentro de um sistema predatório, aonde nós temos uma concorrência imensa de que esse dinheiro gerado por essas pessoas, e que muitas delas são pequenas, insignificantes na visão de alguns, é o que sustenta o salário, né, de toda uma estrutura pesada do meio, digamos, legislativo, que usa de verbas que deveriam hoje, com as mídias, utilizar de segmentos mais baratos para fazer as suas campanhas políticas sem nem precisar de dinheiro tomado da sociedade para esse fim. Então, é inesgotável. De um lado, nós temos uma força, pujança, determinação, inteligência, criatividade de quem é louco. Eu sempre digo isso quando tenho oportunidade de estar à frente. O cara, para investir no Brasil, o cara é louco, é irresponsável, né? Porque ele está pegando o seu patrimônio numa situação de risco imensa. E você sabe, né? Esses dias eu estava lendo, uma pena que eu não trouxe uma frase a respeito desse processo de segmento, que quando você não paga, o Estado vai atrás e usa o seu poder, a sua força coercitiva. É ou não é? Verdade. Mas quando ele é seu devedor, ele cria N obstáculos, N dificuldades, né? Recorre ao sistema, o poder judiciário, que eu acho que outra coisa que a gente vai ter que discutir uma hora, o que é poder judiciário, o que é justiça, né? Justamente para frear, e veja bem, se você paga mais, qualquer taxa a mais, até o estorno disso já é complicado. Nossa. É ou não? Mas a exigência do pagamento da multa, ela é diferente. E a tentativa que foi feita aqui era justamente, por exemplo, dar uma ideia para vocês. O Brasil na América Latina, e a América Latina aqui a gente entende também os países da América Central de língua espanhola, o Brasil hoje, ele tem em torno de você gasta 180 horas para poder realizar esses procedimentos. Isso significaria 22,5 dias ou 4,5 semanas. Só para comparar com a Argentina, que agora é tricampeã mundial, né, na Copa, a Argentina gasta 900 horas, que representa os 112,5 dias ou 22 semanas e meia. Olhem só, isto parece pouco dentro de um universo, mas se nós pegarmos o contexto histórico nosso, e como foi dito aqui os exemplos, né, todas as mudanças, e essas mudanças também ocorreram dentro da gestão do governo, basta ver o lucro que as instâncias, as estatais, quer dizer, o governo fazendo o dever de casa, a questão de redução do déficit fiscal, na verdade, a questão do superávit primário, ou não? Verdade. A tentativa de se adequar às próprias leis que são criadas. E hoje, gente, uma das coisas que foi publicada aqui em Santa Maria, que a gente também tem que valorizar, o Juro Zero. Mais de 700 empreendedores locais foram beneficiados pela iniciativa com a Imembuí Microfinanças. Então, esse programa Juro Zero, ele fortaleceu os profissionais autônomos, né, os microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. E desde a criação, a iniciativa já atendeu mais de 700 empreendedores, microempresas e autônomos, concedendo empréstimos, claro, entre 500 e 5 mil reais. Mas para aqueles que começam pequenininho, 5 mil reais, eles já começam o seu negócio, né? Então, a gente vê que essas iniciativas, mesmo que pequenas, elas são importantes. Sim. Porque ajuda, imagina, 700 empresas, né? Isso na nossa cidade aqui em Santa Maria, né? É verdade. Então, houve avanços significativos, né, no Brasil nesses últimos 3, 4 anos, né? Com certeza. E isso a gente não pode deixar passar em brancas nuvens, né? Exatamente. E por isso relatar isso, fazer esse relato, que é importante, não é? E que nós precisamos continuar crescendo, não é? E
E nesse sentido, eu acho que é importante a sociedade, a classe empresarial se mobilizar. Né? Em conversa com empresários, em muitos momentos, que reclamavam no período da pandemia, porque toda a cidade estava fechada, eu fiz um questionamento para eles: por que nesse momento Gramado não está fechado? Por que Bento não está fechado? Verdade. Por quê? Porque há necessidade de se romper essa barreira desse produtor de riquezas, dele se embrenhar no meio político, sim. Porque você só muda uma situação de coisa à medida em que a sociedade se movimentar e se inserir dentro desse cenário político. Né? A antropologia, ela tem um conteúdo muito vasto de entendimento dessas questões. Né? Um antropólogo muito importante brasileiro chamado Roberto da Mata, um livro A Casa e a Rua, ele falava da diferença com que o brasileiro trata a casa e a rua. Né? A casa tem uma organização, uma higiene, uma limpeza, uma situação, e a rua é completamente abandonada. É incrível, né? Mas isso, a partir de 2013, vem mudando de uma velocidade estonteante, ou seja, a população, ela ocupou o espaço público, não é? E à medida em que ela ocupa esse espaço público, ela muda uma série de estados de coisas. Então, essa pequena informação que eu coloco e que chamo os pequenos e os médios empresários a se interessarem pelas questões políticas locais, né? Eu perguntaria para um empresário pequeno, médio: você já foi na Câmara de Vereadores alguma vez? Você sabe qual é a composição? Você sabe qual seria a melhor forma de agir politicamente para que isso mude, a fim de beneficiar aqueles que geram emprego dentro de uma cidade, que são os maiores empregadores, são os pequenos do médio, né? É o mercadinho, é o restaurante, então são a pequena farmácia da comunidade. Então, assim, por isso nossas raízes é procurar mobilizar essa comunidade da cidade para que ela se desenvolva. Eu quero fazer um adendo, temos que ir para o intervalo, mas falar rapidinho. Eu, certa feita, participei de algumas entidades de classe aqui em Santa Maria. E uma das minhas críticas maiores sempre foi a questão de que chegar lá, o que é a reunião? Primeiro é tomar o seu whiskyzinho, beber alguma coisa, depois uma janta, para depois a reunião. Então, assim, pessoas que são de um nível são pessoas mais simples, elas não se sentem estimuladas para ir num lugar assim. Eu não me sentia, tanto que eu saí. E exemplificando também, assim, eu fui num evento de uma entidade aqui de Santa Maria, e que estava cheio de empresários de fora. Inclusive um conhecido meu, já tinha feito consultoria, ele sentou comigo e disse: quem é a direção, como é que é aqui? Eu expliquei tudo. No intervalo, o que aconteceu? Tinha um coffee break maravilhoso, mas nesse coffee break maravilhoso estava cada pessoa sozinha, e a direção estava toda num cantinho conversando. Então isso, para mim, precisa mudar. As pessoas têm que estar junto, elas têm que estar junto com aquela pessoa que veio. O cara veio de Juí, o cara veio de lá da outra cidade, quer abrir uma empresa aqui, não tem ninguém ali conversando com essa pessoa, e eles ficam todos ali conversando. Então eu sei que vou ser criticada por isso que eu estou falando aqui hoje, né? Mas eu vivenciei isso. Eu tinha uma empresa, eu participava, e eu saí justamente por isso, porque eu não me sentia, eu achava que aquilo não era, eu não tinha tempo para perder, para ir lá, esperar todo mundo chegar, tomar alguma coisa, jantar, para depois fazer uma reunião. E o pequeno empresário, por exemplo, ele vai pagar um valor, ou mesmo que ele seja associado a um valor pequeno, mas e como é que ele vai para o Recanto Maestro num evento, se nós temos locais aqui em Santa Maria? E se ele não tem carro, ele está começando um negócio? Como é que ele se sente quando ele chega no evento e lá naquele evento ninguém dá atenção para ele? Porque as pessoas estão conversando, os maiores, né? Então, o empresário invisível. Isso. Então, assim, eu tenho que ir ao intervalo, mas para que fique essa reflexão. E eu vejo muitas pessoas que gostariam de estar junto
muitos a uma entidade para poder crescer, evoluir, mas elas não têm coragem, elas não se sentem bem, porque elas percebem que é determinado grupo, sempre são os mesmos. Não há um ambiente para empreender. Exatamente. Só para fechar com o que tu disseste, quando eu fui viajar agora um tempo atrás, por conta de um curso que estava realizando, eu fui na cidade de São José dos Campos e conheci o Parque Tecnológico de São José dos Campos, gente. Fiquei um dia lá no parque e assim, ó, é lamentável quando a gente veio para a cidade de Santa Maria. O sujeito chega lá só com o seu próprio CPF, a sua ideia de uma invenção, e ele sai do Parque Tecnológico com toda a infraestrutura disponível, né? Um grupo de pessoas vai analisar aquele invento e o próprio Parque Tecnológico ele ganha em cima de um percentual da patente daquilo que veio só uma ideia e um CPF, o sujeito não tem nem um CNPJ. Que show! Exatamente. Né? E aí você tem um prazo para que a sua empresa, dentro de uma incubadora, com a parceria com as universidades da região, né? Eu estou falando do maior polo tecnológico do país, né? E aí você chega em determinados lugares, os parques industriais, eles são quase que parques que vai de nenhum lugar a lugar nenhum, assim, né? Entende? Então, não deixe de ser um parque temático, né? Que não vai a nenhum lugar para lugar nenhum. Então, é nesse sentido que a gente vê, assim, que... E muitas pessoas olham para Santa Maria porque há uma sede de investir em nichos determinados. Olha uma cidade, uma população, uma infraestrutura em um primeiro momento. Mas uma cidade universitária. E não consegue se desenvolver, ela não consegue evoluir. Por quê? Por que isso? Né? Por causa da raiva do empreendedor. Nós vamos ao intervalo e vamos fechar depois do intervalo, porque nós temos são 20 horas e 10 minutos até as 20h25. Então vamos no intervalo e depois a gente vai para a reta final do programa. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 99644-6476. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro e Crossens, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a pronta entrega a partir de R$ 114.550, com 40% de entrada e mais 35 parcelas de R$ 999 e mais parcela residual com taxa 0,99. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vale soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você.
Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias, assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks. O X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks. O novo sempre vem. Aproveite. Promoção de final de ano. Seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. Chegou em Santa Maria o Leve Mais Atacado, o seu novo atacado para levar mais e pagar menos. Venha conferir nossas ofertas. Esperamos por você na Avenida Elvio Basso, número 1366. Leve Mais Atacado, muito mais barato. Imembuí FM, só jornalismo. 20h13. 27 graus. Você quer vitrine para empreender com sucesso? Inovação, criatividade e fidelização para sua empresa. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, 20h15. Estamos na reta final aqui desse nosso quadro, Nossas Raízes, né? Lembrando que amanhã a gente tem um programa muito especial e a gente quer convidar vocês para participarem conosco, porque a gente vai ter muita coisa bacana para falar sobre esse Natal, sobre esse ano que se passou, né? E então já fica o convite aí para todos vocês participarem conosco. Mas como nós já estamos quase no finalzinho desse quadro, eu gostaria que, para a gente fechar esse assunto, que pode começar, não sei se quer a Luciana ou quem de vocês que quer começar, para a gente finalizar esse tema. Claro que a gente não vai finalizar, porque é um tema muito amplo e que a gente tem que debater muito ainda, mas para que a gente feche a noite de hoje sobre esse tema. Eu vou, então, aproveitar, né? Tá. Se já me puxaram a orelha, disse que eu estava falando muito. Eu vou ler dois rápidos parágrafos. Burocracia excessiva, isso aqui é da Gazeta do Povo, da reportagem. Burocracia excessiva empecilha o crescimento econômico e também incentiva pessoas a direcionar suas energias empreendedoras não à empresa, mas ao desafio de navegar por um labirinto de códigos regulatórios e escritórios do governo. O recurso gasto com advogados e consultores, e muitas vezes em subornos, poderia ser usado para criar serviços produtivos e bens essenciais. E o segundo, né, isso aqui é para provocar, isso aqui, vejam, não é para terminar, é para deixar, eu quero mais. É para começar. E o outro, tanto nas pequenas empresas como nas grandes, quanto maior o faturamento, maior a carga tributária. E ao passar do limite do Simples Nacional, que é de 4,8 milhões ao ano, o empresário já muda automaticamente de regime. Nem vou seguir. Eu só quero colocar que ninguém está falando que existem regras perfeitas. Houve uma melhoria, um ganho, um reconhecimento, mas vejo o quanto nós temos que trilhar. Bom, já que a gente está falando hoje aí, né, a burocracia de pequena empresa e o que falta fazer, eu vou prestigiar que aqui em Santa Maria acaba de abrir uma loja nova com um produto maravilhoso, no qual
eu trouxe para vocês de presente de Natal uma lembrancinha lá da loja Divino Amor. Opa, obrigado. Obrigado. Um espaço muito especial que está abrindo na nossa cidade, faz apenas um mês. A proprietária é a Giovana Giacomini, e muito querida, conversei com ela, conheci a loja ontem. Eu ganhei de presente da minha filha um aromatizador de ambientes, maravilhoso também, a qualidade do produto. E agora no Natal está cheio de ideias maravilhosas para você presentear os seus amados, tá? É um espaço assim bem propício ao Natal, com produtos ligados ao Natal, que sim são sensacionais. Tem muita coisa assim maravilhosa, diferentes. Parabéns, então, a Giovana. Ela é paranaense, está vindo para nossa cidade. Já faz 20 anos que ela mora no Rio Grande do Sul, mas agora veio para Santa Maria. Então, seja bem-vinda e vocês prestigiem a loja. Com certeza. Bem na época nós do temos Natal. ela aqui conosco, né? Eu Com amanhã certeza. já vou dar uma chegada lá para ver como é maravilhoso e que ela venha prestigiar o Empreender com Sucesso aqui e a gente também lá comprar os presentes, porque eu amei o meu de coração. Olha que lindíssimo. É o Menino Jesus. Ai, olha, maravilhoso. Uma delicadeza, é um enfeite. Até Dá o pra Caçar colocar falou na que mesa o de empreendedor é um cabeceira. maluco que foi, né? Qual foi o movimento da empreendedora de sair do Paraná para Santa Maria empreender? Né? Na a gente estava verdade, falando em maluquice, mas agora já estamos ela já estava aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos, então ela veio de Santa Cruz, se não me engano. Eu sugiro uma ressonância magnética. Bom, para fechar, Rodrigo. Bom, gente, uma boa noite, né? Primeiramente às meninas, aos rapazes aqui e aos nossos ouvintes, telespectadores, e que a gente possa, na próxima semana, nos reunir sempre com assuntos interessantes, inusitados, numa visão diferente, né? Ou seja, para que promovam uma certa reflexão na cabeça das pessoas, né? A gente não está aqui entrando num acordo que todo mundo tem que concordar ou não, né? Mas que a gente possa colocar um tempero um pouquinho diferente do que aquilo que a gente costuma ver por aí. Boa noite. Bom, quero então, antes de encerrar, agradecer a Luciana pelo mimo, porque de muito bom gosto, muito representativo. Obrigada de coração. Feliz Natal. E quero aproveitar para vocês três aí, que estão comigo já há vários meses, né? E que a gente está nessa parceria. Vamos ter semana que vem, mas já vai ter passado o Natal. Então, desejar aí um abençoado Natal para vocês, seus familiares, com muita paz, com muito amor, com muita alegria. Obrigada. E sempre cultivando as nossas raízes junto aos nossos, né? Que assim seja. Amém. Amém. Então, nós vamos ao intervalo, tá? E depois nós voltamos com o nosso direto da redação. Imembuí, a pioneira, revigorando suas raízes a cada dia. A história que segue pela Imembuí FM 101.9 e sempre a rádio da gente daqui.